computador. Desse para computador, cara. Exatamente. Então, aí você começa a ir para uma sem fim, questão né? de requisito que não termina nunca mais. Porque você tem requisitos jurídicos, mas agora os requisitos jurídicos de acordo com os requisitos do algoritmo daquele robô. Exatamente. Aí você já não começa a atacar o requisito jurídico, você ataca o requisito do Já do não é robô. mais o CPC. Não é mais o CPC, é o código de processo do Victor. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí pronto. Fomos no ponto. Como é que está sendo preenchido os algoritmos e os códigos de programação do Victor, por exemplo? Qual é a medida de transparência ou não transparência? É aí que eu quero chegar. Para que a gente possa ter um pouco da dimensão. Ah, pera aí, gente, mas essa linguagem de programação para produzir esse resultado não é justo. Porque conceito de justiça é humano. E análise e conhecimento de recursos em tribunais superiores em quantidade é uma decisão humana. Sim. Aquele tribunal cria... Há quantos anos a gente passou enxergando construções de jurisprudências defensivas para você evitar o conhecimento de recurso lá em cima, para você evitar o próprio conhecimento da matéria de direito, para você buscar a todo custo a extinção do processo. Aí você lança tudo isso aí dentro do algoritmo. Exatamente. Entendeu? Essa decisão, eu vou além, ela é política. Isso. Daquele tribunal. Isso. O cara fala, não, eu quero... Ele pode hoje em dia, para pensar nisso. O pessoal do STJ senta lá um dia e fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, hoje a gente está aqui decidindo que o nosso tribunal só vai conhecer X recursos especiais por mês. Pronto, você agora foi no ponto de toda a conversa. A decisão é política, a transparência tem que existir por conta disso. Porque tem que estar... A gente tem que saber que isso foi feito. Saber como é que isso está sendo... Porque o mecanismo de como é feito, não, tudo bem, é cientista de computação, mas o que é que está servindo como um parâmetro? Você foi no ponto agora aí. Uma decisão política. Essa decisão política nós temos direito de saber. E ele estaria... Ela foi transformada em uma linguagem de programação, mas... A pergunta é, numa análise de auditoria de uma linguagem de programação, você consegue extrair isso tudo, né? Consegue. Todos esses parâmetros que foram... Consegue. Tecnicamente, isso é factível, entendeu? Mas eu estou sendo bem menos arrojado. O que eu estou querendo saber é qual é o parâmetro que você está decidindo para construir esse algoritmo nessa linguagem de programação para produzir esse resultado. Pronto, é isso. Qual é o recorte político disso? Não, e aí é muito diferente da gente estar falando agora, nesse ponto da conversa, de uma instância pública, do que a gente falar de uma Big Tech. A Big Tech tem as razões dela lá de querer esconder o algoritmo dela, inclusive comerciais. A pública não tem razão absolutamente nenhuma. Pelo contrário, ela tem uma obrigação de transparência total e absoluta, né? Exatamente. E a depender de como essa Big Tech esteja fazendo o bom uso ou o mau uso desse poderio, eu entendo que o poder estatal tem que interferir, porque, em última análise, quem vai estar sendo impactado negativamente com o mau uso disso é a sociedade. E vem cá, então a ferramenta é para bem servir a interesse de poucos ou de muitos, entende? Como é que você vai fazer valer um poder tamanho desse sem nenhum tipo de observação? Agora eu lembrei de Lima Duarte, assim, todo poder corrompe. E todo poder absoluto corrompe absolutamente. Então, temos que ter cuidado com o manejo desse poder, porque sem dúvida nenhuma é poder. Isso aqui a gente já concordou, né? E é um poder gigantesco. Ele é um poder gigantesco. Ele é supranacional. Ele atinge as pessoas de forma inconsciente, o que impossibilita até o contra-ataque. Isso. Porque quando você exerce um poder de forma violenta, as pessoas podem reagir porque ela percebe a violência. Agora, se ela não percebe a violência, ninguém reage. Então é muito mais cruel por isso também. Né? Você está sendo cozinhado em banho-maria, a temperatura está sendo aumentando e você não está percebendo que está sendo fritado. Né? Ou seja, o que a gente está vivendo hoje é reflexo de um controle que já vem há algum tempo. Talvez não na perspectiva que a gente tenha hoje dessa manipulação.
Porque no passado, a gente estava falando aqui a questão de mensagem subliminar, e a época de ouro em que as televisões e rádios eram quem fazia essa manipulação. Sim. Mas eles não tinham acesso a tanta informação de perfil das pessoas. Exatamente. Né? Então era um tiro, tinha muito tiro no escuro, né? Sim. O cara tinha pra. Eu acho que um homem branco de 30 anos que mora na região X gostaria de consumir tal coisa. Tem muito achismo, tinha muito achismo. Agora os caras têm informação absolutamente concreta. Pois é. Eu tenho uma hipótese, eu não sei se foi usado com esse propósito, mas vocês lembram daquele programa Você Decide? Sim. Que botava sempre uma temática controversa. Você tem essa hipótese?